Presidente Michel Temer, bom dia. Bom dia, Datena. Estou te ouvindo aqui com muito prazer. Viu? Presidente, é um prazer falar com o senhor. A questão habitacional no Brasil é terrível, né? O senhor viu esse caso do Rio agora, uma criança encontrada morta, tem gente ferida e as tragédias se repetem. O Gabriel Garcia Marques, acho que se inspirou no Brasil com a morte anunciada. Lamentavelmente, né? Lamentavelmente. Alô? Alô? Pode falar, presidente, estamos ouvindo. Eu pensei que o senhor fosse dar uma extensão aí. Pois então, houve um pequeno corte, né? O Brasil muitas vezes se serve a essa literatura de um realismo mágico, né? Uma coisa meio fantasiosa, mas um realismo mágico, né? Como a história da morte anunciada, né? Isso ocorre mesmo, né? Eu ia fazer uma piada com um amigo seu, mas eu me permito não fazer essa piada. Foi um sujeito que escreveu um livro. Sim. Que na época havia algumas denúncias contra o cidadão, mas eu não vou, pelo cargo que ele ocupou e pela proximidade que ele tem com o senhor, eu não vou repetir essa piada aqui, mesmo porque eu levei uma dura depois da piada que eu fiz. Eu falei assim, não, o problema do cara não é nem problema de se apurar se ele corrompeu ou não, o problema, ele devia ser preso pelo livro que ele escreveu. E você sabe que o cara nunca se preocupou pelo fato de eu criticar a parte que poderia ter sido de corrupção. Isso, né? Mas ficou bravo porque eu falei do livro e eu prometi para mim mesmo não repetir essa piada. Não vou fazer esse tipo de piada mesmo porque o momento agora... eu vou preservar o momento que nós estamos vivendo. Presidente, então, me conta. Se procura uma terceira via alternativa ao Bolsonaro e ao Lula para as eleições presidenciais. Essa história de que não estão fazendo política e não estão falando de política por causa dos quase 500 mil mortos é mentira. Já começou campanha política para todo lado, já tem gente saindo às ruas, direita, esquerda, e daí por diante centro, e daí por diante quem vai atrás do trio elétrico. Estão fazendo política mesmo. E procura-se uma voz de moderação. Eu disse e repito, o seu governo, se não houvesse os percalços que houve, seria um governo que iria entregar um Brasil 1 bilhão de vezes melhor do que a Dilma acabou complicando no meio do caminho, né? O senhor seria uma voz de moderação. O senhor tem sido procurado por partidos que querem apresentar o senhor como essa terceira via. Parece que ontem o senhor teve um contato político aqui em São Paulo. As pessoas estão lhe procurando como alternativa de terceira via ao Lula e ao Bolsonaro? Datena, você sabe que a primeira afirmação sua é corretíssima, né? Nós iniciamos aquele ciclo de reformas e teríamos completado se não fossem alguns acidentes inconfessáveis, digamos assim, provocados por algumas figuras, né? Mas nos dias atuais, eu com toda franqueza, as pessoas vêm e me dizem, olha aqui, Temer, você poderia ser o tal do caminho do meio, né? Chamada terceira via, porque você tem o que dizer, você tem experiência, você tem o que apresentar, como apresentou naqueles 2 anos e meio de governo. Mas eu confesso a você, viu, Datena, em primeiro lugar, que eu acho, vou usar uma expressão um pouco forte, mas verdadeira, um pouco irresponsável, que se antecipe 22 para 21. Que haja movimentos de rua, a favor, contra, etc. Muito bem, você está diante de uma realidade momentânea. Alguns são contra o governo, outros a favor do governo. Portanto, isso é da democracia. Você tem protestos até de rua. E você não pode, como digo sempre, protestar contra os protestos, né? Eles derivam precisamente da ideia de um Estado democrático, desde que não haja agressões, etc., né? Desde que seja bem organizado. Agora, você antecipar 22 para 21, como você disse há pouco, né? Com essa história da pandemia, que, convenhamos, né, ainda não cessou. Apesar de se ter iniciado a vacinação, em grande número ter sido vacinada das pessoas, né? Mas ainda ela incomoda o nosso sistema, não só de saúde, mas até o nosso sistema político. E as pessoas que pensam responsavelmente dizem sempre, nossa opção é combater a pandemia neste ano. Como de resto, nós precisamos começar a recuperar a economia. Ora bem, você antecipar candidaturas
para 2021, eu volto a dizer, não é muito responsável. O que você pode antecipar, e o que nós estamos fazendo na Fundação Ulisses Guimarães, você sabe, eu faço um pequeno corte aqui, às vezes você sai da vida pública, mas a vida pública não sai de você. Então as pessoas procuram você, instam, exigem que você diga alguma coisa, que você apresente alguma coisa ao país. E nós, que havíamos apresentado lá atrás e aplicado no governo, chamado Ponte para o Futuro, nós estamos cuidando agora, resolvemos realizar uma espécie de Ponte para o Futuro 2, não é? Um novo plano para o país, não é? Plano para o país que não tem o viso objetivo eleitoral. Ele tem o objetivo de colaborar com o país. Portanto, ao lançarmos esse plano, eu penso que nós podemos fazê-lo mais ou menos em meados de agosto, será uma colaboração. Se o governo atual quiser usar aquilo que nós estamos propondo, muito bem, usará em favor do país. Então, o momento é de plano. Porque eu confesso a você, se eu perguntar para você, viu, Datena, olha aqui, qual é o candidato que já está apresentando um projeto para o país? Não há. Tem o a favor e o contra, né? Mas você não sabe o que ele vai apresentar exatamente, né? E acho que o Brasil precisa disso. Para você ter uma certa unidade, uma certa credibilidade, você precisa ter um projeto, porque nem o projeto, o eleitor diz, bom, eu concordo com isso, não concordo com aquilo, né? Esse é um ponto. O segundo ponto, essa história da coluna do meio, né, da terceira via, em primeiro lugar, eu acho útil para o eleitorado, viu, Datena? Porque, você veja, você tem uma forma, vamos chamar assim, mais radical de um lado, uma forma mais radical de outro lado. O eleitor tem o direito a ter uma outra opção, porque, convenhamos, se forem 3 opções, inclusive essa chamada coluna do meio, terceira via, como quiserem, né? O eleitor pode escolher. De repente, o eleitor escolhe uma das vias mais, digamos assim, mais radicalizadas. Muito bem, é a vontade do povo. O que não se pode é impedir que o eleitor tenha uma terceira opção, não é? E se nós tivéssemos 3 opções no Brasil, não precisaríamos ter mais do que 3, isso está mais compatível com o sistema eleitoral, nós faríamos um benefício para o eleitorado, porque não é improvável, eu tenho ouvido isso com muita frequência, que se não houver uma chamada, mais uma opção, pode ser que surjam muitos votos brancos, né? Votos que não queiram nenhuma hipótese nem outra, né? Então, o que eu estou apresentando, o que nós estamos apresentando, é exatamente isso, um plano para o país. Acho que isso é que o país mais precisa nos dias atuais, né? O senhor respondeu com a sua experiência, inteligência, perspicácia, aquilo que eu esperava. O senhor acabou não respondendo a pergunta, então eu vou fazer uma pergunta mais direta. Uma projeção para o futuro, não é? Já está sendo feita. Tá? O senhor teve contato ontem com gente do PSL que está procurando uma alternativa, já que o Bolsonaro está praticamente fechado com o Patriotas? O senhor teve reunido com gente do PSL? O presidente do PSL, o Bivar, que é meu velho conhecido, né? Ele foi deputado comigo pelo menos em duas legislaturas dele, né? Ele esteve comigo, me procurou aqui, juntamente com o Baleia Rossi, que é o presidente do PMDB, querendo conversar, trocar ideias, especialmente em função destas entrevistas que eu tenho dado, destas fórmulas que eu estou apresentando, né? Então ele queria me ouvir, queria trocar ideias, dizer que também está de acordo com esta fórmula, ele acha que é o ideal, não é? E daí porque queria ouvir-me, né? Isso tem acontecido com muita gente, né? E o Bivar neste momento muito significativo, porque afinal é do partido que elegeu pelo qual o presidente se elegeu. Trocamos ideias, simplesmente isso, mas vejo que o pensamento dele é, digamos, consonante, é compatível com aquilo que nós estamos conversando aqui, né? Ele quer exatamente isso, não é? Nessa troca de ideias, passou pela conversa um convite para o senhor ser presidente com o PSL, sem sair do MDB ou não? Não, é claro, né, Datena? Aliás, me permite um pequeno corte, eu vejo que as pessoas lembram do seu nome também, não é? Não é verdade? O seu nome também tem sido lembrado aqui por muitos, né? Na hipótese de uma terceira via, etc. É claro que ele, ao falar comigo, ele sempre diz, Temer, você tem experiência, você já produziu pelo país, né? Uma produção, não é, Datena, que graças a Deus eu que imaginava
seria reconhecido daqui a 10 anos, está sendo reconhecido a galope, velozmente, né? Então, claro que tocou nesse assunto, né? Mas nada de que levasse a ideia, olha, você vê, vamos ser candidatos, etc. Até porque seria incoerência da minha parte, na medida que eu estou dizendo o que nós precisamos agora é apresentar metas, apresentar projetos para o país que podem ser utilizados desde já, né? Então o tom da conversa foi esse. É porque 2 ou 3 dias antes eu conversei com gente do PSL, entre eles o Bivar, e citei que tinha muita gente querendo que o senhor fosse candidato à presidência da República. Não sei se teve alguma influência na conversa de ontem, mas se realmente houve esse convite, eu fico muito feliz, porque tem gente que está me dando alguma atenção e eu citei apenas. Eles perguntaram do quadro político, eu falei, olha, do quadro político, o presidente Temer pode se apresentar como candidato à presidência da República. É uma opção. Então, gostei da resposta do senhor, que foi direta e objetiva, que o Bivar chegou a tocar nesse assunto e sugerir que o senhor pudesse ser candidato à presidência da República. O senhor deixaria o MDB? Não, né? Seria uma... Não. Aí seria uma ligação de partidos, não? É simplesmente isso. Enfim, meu primeiro partido foi o MDB e eu sempre fiquei no MDB, fiz a minha carreira, né? Mas agora eu estou detectando, viu, Datena, que a conversa dele deve ter sido provocada pela sua conversa com ele, né? Eu penso que você foi o autor, o pré-autor dessa conversa, né? Não, porque eu só repeti o que eu perguntei ao senhor aqui, e é verdade. Muita gente aventa o seu nome para essa terceira via. E quando ele me perguntou do quadro nacional, que é claro, como jornalista, né, eu estou ouvindo vários segmentos para saber o que é que está acontecendo na política. E claro que também estou recebendo todo tipo de convite para entrar na política. E só entro na política quando eu tiver convicção de que eu deva ser candidato mesmo. E se no meio do caminho eu perceber que a coisa não está andando do jeito que eu quero, eu respondo o que eu respondi ao Witzel, que quis me gozar aqui. Datena, por que você refugou 3 vezes? Eu falei assim, para não pagar esse bico de se juntar a gente que se juntou, e o senhor está sendo quase preso, a sua senhora, e o senhor vai ser empichado. É por isso que eu não entrei, eu voltei no meio do caminho. Eu só vou quando eu tiver certeza de que a coisa vai de uma forma correta. Mas vamos esperar para ver, porque a política está em ebulição. Claro. Acredito que o senhor tem total razão. As conversas já começaram, mas a gente tem que focar mesmo na pandemia. Nesse aspecto, São Paulo muda de rumo a cidade de São Paulo, e o MDB, que andou fragilizado no estado de São Paulo, tem hoje o prefeito de São Paulo, né? O Ricardo Nunes é o prefeito de São Paulo. Qual é o suporte que o partido está dando a ele para que ele, no meio de uma pandemia, assuma um cargo importante deixado pelo nosso saudoso, querido irmão Bruno Covas, que eu gostava muito? Em que sentido o partido está apoiando e procurando, com a sua experiência, não é, ajudar o Ricardo a administrar a cidade de São Paulo, que é simplesmente um dos maiores orçamentos da União? Em primeiro lugar, né, Datena, o Ricardo tem 2 mandatos como vereador, tem uma boa e longa, já a essa altura, longa militância política, conhece São Paulo, afinal, uma das funções do vereador é preocupar-se com o seu município, com a sua cidade, né? Primeiro ponto. O segundo ponto é que ele é muito sereno, muito equilibrado. Você tem percebido, por entrevistas que ele dá, uma serenidade absoluta. E o suporte que nós damos, digamos assim, meu especialmente, talvez, né, em uma ou outra conversa que tive com ele, primeiro, recomendar serenidade, porque não é fácil você conduzir um município como São Paulo quando isso lhe cai, lamentavelmente, em face da morte do Bruno Covas, né, lhe cai no colo, né? E nós transmitimos a nossa experiência, não é? Eu acho que o município tem uma estrutura econômico-financeira poderosíssima, né? Basta saber
administrar. O suporte que nós damos, pelo menos de minha parte, é exatamente esse, né? Presidente, a fase do país é muito difícil, proporcionalmente hoje a gente é muito mais epicentro da doença pelo número da população e pelo número de casos e mortos. Ontem nós atingimos quase que 100 mil casos, com 2.500 mortos ou perto disso. A Índia diminuiu de 4 para quase 3 mil, só que a Índia tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Então o Brasil passa por uma fase dificílima. Eu entrevistei o Dimas Covas e outros cientistas e médicos. Eles acham que é um recrudescimento ainda da segunda onda e que vai morrer muito mais gente. Então, é claro, a gente tem que estar focado na pandemia. Os atos que a gente tem na rua, de direita e de esquerda, não colaboram em nada para isso, porque, na realidade, apesar de democráticos, né, eles provocam aglomeração e tudo mais. Mas, já que eles estão acontecendo, já que as pessoas estão indo às ruas, tem que se ter muita calma para não acontecer o que aconteceu lá no nosso querido estado do Pernambuco, com pessoas agredidas, com violência. Não podemos nem antecipar. A democracia, ela é isso mesmo. As pessoas estão se arriscando, no momento de pandemia, a ir às ruas. Mas há que se ter a responsabilidade da gente não apagar fogo com gasolina e aqueles atos terríveis de repressão não acontecerem nem do lado e nem do outro, né, presidente? Claro. Você sabe, você está dizendo muito bem, né? Quer dizer, o ideal dos ideais seria as pessoas evitarem aglomeração. Então, uma coisa é pregar a não aglomeração e outra coisa é, pregando a não aglomeração, fazer aglomeração, né? Tanto de um lado como do outro, né? Então, o ideal dos ideais seria esse. Agora, diante da evidência, as manifestações estão acontecendo, o que é preciso é exatamente isso, é evitar violência, né? Não só evitar violência de manifestantes, como de resto, evitar violência do aparelho do Estado, que muitas vezes age repressivamente, né? Você veja, se mencionou esse caso de Pernambuco, parece que 2 pessoas perderam a visão, o olho, né? Os olhos, né? Isso precisa evitar, precisa... Eu não sei em que condições também houve o retruque, digamos assim, da Polícia Militar, né? Se houve alguma agressão, alguma confusão, né? Mas isto tem que ser evitado. E se nós pudermos, Datena, evitar isto, porque você veja, essa pandemia, ela não vai... Nós vamos gastar este ano 2021 ainda vacinando pessoas e tentando evitar a segunda onda, a terceira onda, se vier, não é? Isso é o que vai acontecer neste ano. Uma certa calma, uma certa moderação é preciso em todos esses momentos, né? Eu acho que os protestos podem vir por meio de entrevistas, por meio de escritos, né? Hoje você vê o que você coloca em rede social, por exemplo, tem uma repercussão extraordinária. O que você faz nas entrevistas suas, agora de manhã, depois à noite, pela televisão, em todas as outras entrevistas, né? Isso vai formando um caldo de cultura, não é? Eu não sei se é tão indispensável que as pessoas saiam às ruas, né? E eu estou dizendo isso coletivamente, nem de um lado nem de outro, porque quando o lado, digamos, do governo também faz aglomeração, a crítica que no momento estou fazendo também lhes cabe, né? Cabe a todo mundo. Eu acho que era preciso tomar cuidado. Não sei se conseguiremos, digamos, pacificar pessoas que hoje estão muito entusiasmadas, né? Presidente, ontem o presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento nacional exaltando conquistas do seu governo e falando em balança comercial, em PIB, o registro de uma economia boa, e levou um panelaço enorme no Brasil inteiro. O panelaço é até esperado, que se é capaz de, se o Lula falar, também ter panelaço. Mas a questão do controle da balança comercial, ela é importante, mas a partir do momento em que o povo tem o que comer e tenha como sobreviver também. A economia é fundamental desde que o povo esteja alimentado, tenha casa para morar e que tenha dignidade. O senhor não entende dessa forma, presidente? Entendo. Até hoje, eu li em algum lugar aqui pela manhã, alguém dizendo assim, olha aqui, o povo não come PIB, né? O povo come alimento, né? Então é preciso fazer isso que você está dizendo. É preciso, fora a parte, combater a pandemia,
mas também é fundamental, não é, Datena, começar a recuperar um pouco a economia. E recuperar a economia não significa apenas sob o ângulo rentista, sob o ângulo do investimento, para você gerar emprego, para você permitir que mesmo aqueles informais possam ganhar o seu dinheiro, que nós sabemos, você sabe melhor do que eu, e a gente que trabalha durante o dia para poder jantar, para poder comer à noite, né? Então, esta abertura é fundamental. Quer dizer, na verdade, uma coisa não prejudica a outra, porque as pessoas tentam, digamos, fazer uma briga entre a pandemia, ou melhor, a preservação da vida e a preservação da economia. E não pode, você tem que preservar a vida, porque a vida vai embora e não volta, mas ao mesmo tempo ir trabalhando para melhorar a economia. Ora bem, nesse sentido, a balança comercial tem algum significado. Se ela começa a ser positiva, o indicativo é que a economia vai melhorar, não é? Você não vai comer o PIB, mas vai saber que vai melhorar a sua vida e ele vai poder se alimentar. Eu falo isso, viu, Datena? Porque eu vejo com uma tristeza enorme, eu participei disso, né? Fui presidente da República, mas o número de cidadãos carentes, vulneráveis, é uma coisa tristíssima no nosso país. Nós temos que avançar de uma maneira, e isso não é, convenhamos, do dia para a noite. Isso talvez exija alguns governos, né? Alguns anos ainda. Mas num dado momento em que todos tenham um mínimo de condições razoáveis de vida, né? Isso é que eu penso. O cargo de presidente da República deve ser ou de chefe de Estado, independente do regime em vigência, deve ser talvez o cargo mais solitário que existe. Você é rodeado de pessoas, à exceção da sua família, da sua esposa, da sua filha. Eu estou dizendo, o isolamento deve ser total, porque por mais que as pessoas te rodeiem, né, e você precisa se aconselhar com essas pessoas, a decisão é do presidente da República. O senhor me confessou uma vez no Palácio que quando houve a intervenção no Rio de Janeiro, a intervenção proposta pelos militares seria uma intervenção irrestrita, inclusive afastando o Pezão. E o senhor, politicamente, não concordou, porque aquilo era um momento difícil que o Brasil estava passando. A interferência na parte da polícia, ela era aceitável, porque havia indícios de corrupção ou coisa parecida, não é? Mas, na realidade, a interferência política seria terrível para os caminhos democráticos. E o senhor me disse que impediu que, mesmo havendo algumas evidências contra o governador do Rio de Janeiro, não era um momento político adequado porque iria arranhar a democracia. É por isso que eu acho que o senhor é uma pessoa ponderada e sábia. Outro detalhe, presidente, voltando à solidão do cargo, não é? Como é que funciona, por exemplo, o senhor se aconselhar com o ministro da Economia, o ministro da Saúde, que ele tem lá as suas posições técnicos, científicas e tal, e é para lá é para isso que ele está lá. Mas quando chega, por exemplo, um ministro como Paulo Guedes, que é um teórico muito bom, que é um sujeito com cursos no exterior, formação no mercado financeiro e tal, fala, nós precisamos melhorar a balança comercial, e isso e aquilo e tal. Até que ponto isso pode funcionar e até que ponto a palavra do presidente, que quer entender o povo, é importante e fazer com que o ministro dele entenda que as leis de Keynes, com os ovos da mesma sacola, às vezes não funcionam, porque o preço do ovo está exorbitante, o preço da carne está exorbitante. Como é que funciona esse relacionamento, que eu acho que o presidente Bolsonaro está ouvindo muito quem deveria ouvir, pouco quem ele deveria ouvir, e na realidade isso às vezes não dá muito certo, né? Na parte sanitária nós erramos muito. E para o Paulo Guedes é legal você ter uma balança comercial equilibrada, mas quando, por exemplo, o presidente fala assim, eu não vou fazer o que a Argentina fez, porque a Argentina não vai exportar carne, para a carne ficar mais barata para o consumo interno, porque eu quero estimular a produção. Ora, pois, se você estimular a produção e não tiver gente com dinheiro para comprar, não vai adiantar nada. O cara que produz a carne, o arroz, o feijão, vai ter que vender, vai ter que exportar. Eu disse assim,
Isso aí me lembrou muito, para um cara de extrema-direita como é o Bolsonaro, um discurso comunista de um dos piores líderes comunistas de todos os tempos, que foi o Mao Tse-tung, que exportou toda a alimentação, a produção de alimentos da China, já com 1 bilhão de habitantes, e forçou as pessoas a comer para produzir armas e investir no sistema militar. E os cidadãos da China começaram a comer grama, começaram a comer casca de árvore e morreram 70 milhões na tal revolução cultural. Então, às vezes a história nos prova que, às vezes não, sempre, né? A história nos dá lições que são muito mais importantes do que você pensar de uma forma ideológica, porque o discurso que o Bolsonaro fez foi o mesmo discurso que o tal de Mao Tse-tung fez e arrebentou com a população chinesa, matando 70 milhões de habitantes. Então eu queria saber como é que funciona esse conselho dos secretários, ministros, em relação ao presidente, que é ele que tem que tomar a decisão e o equilíbrio entre o povo e aquilo que o secretário e o ministro estão dizendo. Olha, dá atenção duas coisas, né? Em primeiro lugar, você na presidência da República precisa ter uma vida interior muito sólida, sabe? Porque realmente o isolamento é uma coisa terrível, né? Você não tem muito com quem trocar as mais variadas ideias de natureza pessoal. Então você precisa ter uma vida interior muito, muito significativa, muito forte, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o presidente tem que ser uma espécie de filtro, porque você tem que ouvir muita gente, mas ter um mínimo de convicção a respeito daquele assunto, para filtrar todas as oitivas, as audiências que você teve, aqueles a quem você ouviu, para tomar uma decisão. Você deu o caso do Rio de Janeiro, em que eu ouvi a muitos e acabei tomando uma decisão que, a meu modo de ver, e ao modo de ver de muitos, foi acertada. No plano da economia, e veja aqui eu digo um terceiro aspecto, que o presidente tem que ser um pouco um especialista em generalidades, porque você, na verdade, não conhece todos os temas, né? Saúde, economia, transportes, etc., você não conhece. Mas, genericamente, você tem que ter uma informação sobre tudo. Eu me recordo, o meu ministro da Fazenda, inicialmente foi o Meirelles, né? Depois o Guardia, e eu me recordo que eles me traziam, às vezes ele, o Ila, no Banco Central, me traziam algumas fórmulas muito legitimamente, sobre o foco deles, né? Mas eu dava o condimento político. Eu me recordo, que muitas e muitas vezes, o Meirelles, muito percussientemente, muito adequadamente, me trazia fórmulas e eu colocava, volto a dizer, o meu condimento político. E você sabe que imediatamente, ele até tinha um gesto, ele levantava o dedo, assim, levantava a mão e falou, tem razão, precisamos adaptar dessa forma, né? Então você precisa ter informação de tudo, precisa ter um mínimo de convicção sobre as coisas e, portanto, uma experiência, um conhecimento, ainda que mínimo, para orientar o governo. Agora, não pode nunca decidir sozinho, porque você traz gente especializada, estou falando aqui na área da economia, eles vão te ajudar precisamente nessa área, ouvi-los. Agora, muitas e muitas vezes, volto a dizer, você dá palpites pautado pela sua experiência político-administrativa que os técnicos, por assim dizer, acabam compreendendo. Pelo menos no meu governo era assim. Não havia objeções à afirmação de natureza político-administrativa que eu fazia. E por isso eu creio, que naquele momento deu certo. Você sabe que eu não tive distúrbios, digamos assim, nem disputas ministeriais no meu governo, né? Nós conversávamos e nos acertávamos. Bom, olha, eu me permito a licença poética de usar o povo não come PIB e para encerrar, dizer uma frase do maior cérebro dos últimos tempos, né? E aí incluindo Isaac Newton e daí por diante, do Einstein, que dizia que inteligência é muito importante, mas intuição é melhor ainda. Mais ou menos isso, presidente. Posso dizer mais uma coisinha a você? Você sabe que eu estou terminando, fiz um prefácio para um livro de um americano que tratou da vida do Deng Xiaoping, né? Aquele sucessor do Mao Tse-tung que modificou os padrões da China, né? A partir de 1970, né? E interessante, num dado momento, ele diz assim, eu coloquei isso até no meu prefácio, ele diz, olha,
Nós precisamos prestigiar as empresas chinesas, porque o povo aprecia isso, né? Mas alguém disse, mas isso é do capitalismo. Isso não importa de onde venha. Se lá é capitalismo, aqui é socialismo chinês. O que importa são os resultados. Nós precisamos que o povo fique feliz, para complementar um pouco o que você dizia. E foi a sabedoria do Deng Xiaoping que inaugurou a nova perspectiva para a China, em 1970, né? Hoje é a segunda economia pareada ali com a primeira dos Estados Unidos. Pois é. Era um cara sábio. Há ideias ótimas de esquerda, direita, centro. Pois é. Eu gosto muito da sua definição, né? O senhor é pela Constituição e pelo povo. Eu acho isso muito legal, independente de qualquer ideologia. Foi um prazer conversar com o senhor. Também um abraço. Um ótimo dia para o senhor. Obrigado, presidente. Um abraço grande.